Esta é a história de Ed, um cara gente boa, sonhador e com uma missão: criar seus próprios jogos. Mas havia um problema. Programar parecia um labirinto sem saída. Nada fazia sentido. Até que, num dia como qualquer outro, algo inacreditável aconteceu. Ed foi sugado pela tela do computador e lançado em um estranho mundo virtual. Confuso e assustado, ele se deparou com uma figura enigmática. Um velho programador envolto em névoa de códigos disse apenas uma coisa: a única forma de voltar é dominando o poder do GDScript. E então, puf, desapareceu no ar. Agora, sem alternativa, Edi precisa explorar esse novo mundo digital, enfrentar bugs, desvendar algoritmos e encontrar as peças desse conhecimento perdido. A jornada está só começando. Episódio 1: Variáveis. Salve, salve devs! Estamos aqui para iniciar uma novíssima jornada, agora com a GDScript, né, da nossa querida Godot. Como eu já havia prometido em vídeos anteriores, né, eu vou começar essa série voltada diretamente para a programação com a GDScript. Essa série é tanto indicada para quem está começando do zero absoluto, como também para quem já entende um pouquinho e já quer se aprimorar. Então a gente vai estar aprendendo juntos. De antemão já aviso que eu não sou nenhum especialista, nenhum mestre em GDScript, né, nenhum mestre em programação. Então, possivelmente surgirão alguns pequenos erros, né? Eu posso cometer erros. Peço que quando vocês detectarem um erro, me avisem nos comentários para mim estar me corrigindo nos vídeos posteriores. Vocês viram que eu comecei, né, com uma historinha mais divertida, né, já para a gente entrar num clima mais leve, de que programar é uma coisa simples, é algo que a gente consegue aprender com uma certa facilidade, basta ter dedicação. Programar, eu considero que programar já está dentro de todo ser humano, a gente só precisa traduzir a programação que está dentro de nós para o computador. Programar nada mais é do que a gente conversar com o computador, a gente falar com o computador no idioma que ele entende. Então, sem mais delongas, estou aqui com o projeto da nossa Godot aberto, criei aqui um projeto simples, criei só um nó 2D aqui sem nada, não vou... foco é programar, então eu não vou entrar na questão dos nós da Godot, da ferramenta em si, e sim só na parte de programação mesmo, né, da nossa GDScript. Vou clicar aqui, ó, em Attach Script, posso tanto clicar aqui, posso clicar com o botão direito aqui, ó, e também New Script, posso clicar aqui com o botão direito e clicar em Attach Script, que está aqui, todos vai dar a mesma função. Se eu selecionar o nó, ele vai atrelar o script àquele nó. Isso, em alguns momentos, a gente deixa o script atrelado a um nó, para que ele vai estar controlando ele. Ou, às vezes, não, a gente pode criar scripts que não estão atrelados diretamente a um nó. Criei aqui um script, ele já diz aqui a linguagem, que é a GDScript. Você também pode programar em C#, né? Basta você baixar a versão C# da Godot no site oficial. A nossa linguagem vai ser a GDScript, que é uma linguagem nativa e exclusiva da Godot. Ela é uma linguagem de alto nível. O que isso significa? Linguagens de alto nível são mais próximas da linguagem humana. Então a gente usa muitas palavras semelhantes às palavras nossas, né? E isso facilita o aprendizado. Diferente de linguagens de baixos níveis, que usam, por exemplo, código binário, por exemplo. É uma língua de baixo nível e somente o computador entende. As de alto nível, tanto o computador quanto a gente consegue entender. Então, eu vou deixar aqui. Aqui ele já tem um nó. Agora entendi. Deixa eu mudar isso aqui para Word. Mundo. L. Vou criar aqui um script. Vou abrir aqui. Vou dar um nome para esse script. Vou dar o mesmo nome. Digitei errado. Vocês podem dar o nome que quiser. Eu já tinha escrito aqui chamado teste, que eu fiz um teste mais cedo. Mas esse aqui vai se chamar Word, mas não faz muita diferença. Você pode clicar.
Aqui ele vai herdar de nó 2D, que é o nó que ele está atrelado. Vou pedir para ele criar vazio. Pode deixar ele vazio mesmo, ou melhor, vou deixar ele em default, que ele já vem com duas funções já criadas, e isso vai facilitar para a gente estar testando o que a gente vai estar falando. Pedir para criar, vamos lá. Aqui ele já cria, já estende no 2D, que é esse que está atrelado. Aqui temos duas funções, a gente vai falar de funções no próximo vídeo. Então, para não confundir, eu vou apagar aqui, ó. Esses são comentários. Se você quiser fazer anotações no código, você basta colocar aqui, ó, esse jogo da velha aqui na frente do que você for escrever, que ele cria um comentário. Então, isso não interfere no código, é só para a gente fazer anotações. Não vamos falar sobre isso. Eu vou deixar o read assim, essa função read, e deixar que PES, quer dizer que ela é vazia, que não tem nada aqui dentro ainda. A função read, quando o código carrega, ele vai chamar o que tiver aqui dentro. A gente vai ver isso com mais clareza mais para frente. Então, o que são variáveis? Para quem não tem o menor conhecimento nessa área, variável você pode entender que é você reservar um espaço na memória para guardar alguma informação. Vida do personagem, HP, mana, munição, a posição dele dentro do jogo é uma informação que pode caber dentro de uma variável. Se ele está vivo ou morto. Basicamente, qualquer informação que possa ser relevante para o jogo pode ser guardada, armazenada dentro de uma variável, certo? Para a gente criar uma variável aqui, eu quero criar uma variável que vai armazenar a quantidade de vidas do meu personagem. Para criar ela, primeiro eu preciso usar a palavra reservada, chamada var. Var de variável, não é isso? Dentro de todas as linguagens de programação, existem algumas palavras que são chamadas de reservadas. Quer dizer que é aquelas palavras que o próprio código pegou para ele poder estar utilizando, que já tem uma função própria dentro daquele código. E aí eu não posso usar essa palavra para mais nada. Eu não posso chamar alguma coisa, não posso dar nada com o nome var, que ele vai dizer, olha, essa palavra ela já é reservada para o código. Ele está aqui em vermelho, que indica que ele detectou que algo está errado, e aqui ele está me dizendo aqui embaixo que ele está esperando a gente atribuir um nome para a variável. Como eu disse, pode ser vida do personagem. Aqui ele criou o espaço, mas não tem nada dentro dele. Simplesmente reservou uma gaveta para mim guardar alguma informação. Então, se eu já quero colocar a informação aqui, eu uso o sinal de igual. Igual atribui um valor. Então, quando eu coloco igual, eu digo que eu vou atribuir para ele um valor. Como padrão, os jogos geralmente começam com 3 vidas. Posso criar uma variável vida. Posso criar uma outra variável que vai ser a mana do meu personagem, quanto ele tem de magia. Ele vai começar com 100%. 100% de mana. Toda a mana. E também, eu quero saber, vou criar uma variável que vai saber se ele está vivo ou morto. Sei lá. Vou botar aqui está vivo. No começo do jogo ele começa vivo, então eu vou dizer true, que quer dizer verdadeiro. É uma variável que atribui que ele está vivo. Notem que eu escrevi, você pode, se eu colocar aqui, ó, V maiúsculo. Tudo que você escreve tem que ser exatamente igual se você for usar em outro lugar do código. Então, se eu tiver uma variável vida e uma outra variável vida... Opa, não é. Vocês viram, ó, essa variável e essa aqui são variáveis diferentes. Simplesmente por uma letra estar maiúscula e a outra não. Em variáveis comuns, eu evito usar letras maiúsculas. E quando eu preciso usar duas palavras,
eu não posso separá-las por espaço. Tá vendo? Ele dá erro. Eu uso o underline para estar separando. Escrevi errado, ele está vivo. Então, eu vou deixar aqui 3. E se eu deixar as duas palavras iguais, olha, vai dar outro erro. Também não posso ter duas variáveis com o mesmo nome. Se eu mudar uma letra, já funciona. Porém, lá quando eu for escrever os códigos, eu tenho que tomar cuidado em qual que eu quero usar, se é essa ou é essa. Beleza. Aqui, então, variável são espaços que a gente pode estar armazenando informações. Isso já ficou bem claro, bem simples. Eu intencionalmente criei 3 tipos de variáveis mais comuns. Esses são os tipos que a gente mais utiliza. Essa aqui é do tipo inteira, ou seja, um número inteiro. 1, 5, 50, 500, menos 2, menos 150, 300. Isso são números inteiros. Humana, eu coloquei aqui com casa decimal. Eu poderia colocar, aqui no caso da Amanda eu queria 100%, mas eu posso dizer que ele está com 95,5% de mana. Esse aqui é um float, um número flutuante, um número com casas decimais. A gente chama de float porque ele tem casas decimais, é um número quebrado. Esta aqui determina apenas se ele está vivo, então está dizendo que é verdadeiro, ele está vivo. Se ele levar um tiro, se ele sofrer um dano, isso aqui vai mudar e vai passar a ser falso, então agora ele está morto. Esse tipo de variável se chama booleana e só tem 2 valores, verdadeiro ou falso. Aqui na inteira pode ter qualquer número inteiro, na float, na flutuante, que tem casas decimais, pode ter qualquer valor flutuante, assim, né, com casas decimais. E na booleana só pode ter o valor verdadeiro ou falso. Uma prática muito boa para programar, que a gente já pode desde o começo fazer, é já avisar para o computador, para o código, para o jogo, que esta variável é do tipo inteira. Ele automaticamente vai analisar isso aqui, vai ver que é um número inteiro e vai entender que ela é inteira. Mas para economizar processamento, uma ótima prática para a gente já pegar é colocar aqui 2 pontos e dizer qual é o tipo dessa variável. Então eu já digo para essa aqui que ela é inteira, já digo para a mana que é float e já digo para o estar vivo que é uma booleana. Para as inteiras, a gente usa a palavra reservada int, de inteira. Para os float, eu uso o float, né, para números com casas decimais, eu uso float. Isso aqui é ótimo para valores quebrados, como graus, por exemplo. A gente vai ver isso mais para frente. Usar com casas decimais, então eu uso float. E eu uso a palavra bool, que ele dá uma explicaçãozinha, se você deixar o mouse parado, falando sobre o que é ela, né? Diz que é booleana, é um valor que varia entre verdadeiro e falso. Eu uso esses 3 valores. Beleza? Perfeitinho, bonitinho. Ficou bem claro isso, né? Os tipos de variável. Uma outra forma de programar, para mim atribuir o valor, eu posso... Aqui eu já avisei para o programa qual que é o valor. Mas se eu deixar só 2 pontos... Se eu deixar dessa forma, olha só, 2 pontos igual ao valor atribuído. Dessa forma também funciona. Ele vai entender que essa variável aqui, ela é do tipo do valor que foi atribuído. Então, ele automaticamente entende que ela vai ser uma inteira. Eu particularmente gosto de fazer o cast dessa forma. De escrever float e bool, atribuindo os valores para essas variáveis. Beleza? Posso também fazer operações matemáticas aqui, ó. 3.4, ó, você viu que ele não ficou vermelho, ele aceita. Para mim testar, para saber se essa operação foi feita, eu posso vir aqui no read. Isso aqui ele vai chamar essa função quando ele começar iniciar o jogo, ou iniciar a cena, vamos entender assim.
A gente vai trabalhar funções no próximo vídeo, mas aqui dá pra gente já ter uma ideiazinha. Eu posso dizer aqui, posso usar o comando reservado, ó, print, que é para imprimir alguma coisa, mas não é o imprimir para imprimir na impressora. Ele vai imprimir aqui no output essa informação. E eu coloquei a variável vida. Beleza? Aí, se eu pedir aqui para rodar, apareceu aqui, eu vou olhar aqui, ó, deu 7. Já apareceu aqui no output, ó, tá aqui em output 7. Eu acho que eu não tenho como aumentar as letras do output para poder mostrar para vocês, mas aqui apareceu 7. Ele fez essa operação. Beleza? Existe, né? Eu tenho que explicar que existe essa forma. Você pode fazer isso, -3, por exemplo. Opa, não é underline, aqui é menos. E vai dar 0. Eu nunca achei um uso prático para isso. Eu tenho que mostrar para vocês que ele pode fazer isso, mas que isso não tem um uso prático para mim até hoje. Mas, quem sabe surge aí alguma forma que isso possa ser útil. Bom, existem outras variáveis um pouco mais complexas, né? Aqui a gente tem números inteiros, números flutuantes, verdadeiros e falsos. Mas, por exemplo, eu posso ter uma variável que armazena uma lista. Eu vou chamar de lista. Essa lista é um tipo de variável chamado array. Array é uma lista. Eu posso deixar ela assim, né? Ele sabe que, olha, eu reservei um espaço para colocar uma lista. Mas se eu quiser atribuir um valor, eu preciso usar aqui uns colchetes. Abrir aqui uns colchetes. Aqui ele criou uma lista vazia. Ele já viu que ele não está dando erro. Ele criou uma lista vazia. E eu posso colocar aqui valores. Que tipo de valores pode ser? Eu separo os valores da lista por vírgula. Então eu coloco 3, 6, 8. Posso colocar dessa forma. Se eu pedir aqui para ele printar para minha lista e der um play, olha só, 3, 6, 8. Ele printou para mim. Essa lista não precisa necessariamente ter valores iguais. Eu vou substituir esse 6 por 6.6. E vou substituir o 8 por true, que é verdadeiro. Se eu pedir para rodar de novo, fechar aqui porque não tem nada, ele vai botar aqui, ó, 3, 6.6 e true. Ok? Tem algumas utilidades, isso pode ser útil em algumas coisas. Mais para frente a gente vai ver como que a gente acessa os valores dentro das listas, mas a gente pode fazer dessa forma. E outra coisa, tipo de variável muito comum é as variáveis, vamos dizer que você quer armazenar o nome do personagem. Vou dizer nome. Para armazenar nome, a gente usa um tipo de variável chamado string. String, que são textos. Aqui o string, para a gente poder criar um string, a gente não pode escrever diretamente João aqui. Ele vai dar erro, ó. João. Para me avisar que é um string, eu tenho que colocar ele dentro de aspas duplas. Pronto aí. Aqui, como é um string de texto, eu posso dar espaço. João da Silva. Ele criou um espaço, que é uma string, e vai estar João da Silva. Aí aqui, ó, se eu pedir para ele imprimir o nome, não vou imprimir João da Silva. Eu vou imprimir a frase Olá, mundo. Para quem não sabe, existe uma lenda entre os programadores que você sempre deve começar com Olá, mundo, porque senão você vai ser pego na maldição dos programadores, não vai conseguir aprender a programar. Você tem que cumprimentar o mundo primeiro, o mundo virtual, quando você vai entrar nele.
Olá Mundo. Beleza? Já dissemos Olá Mundo, né? Cumprimentamos o mundo, então a gente já ficou livre da maldição. Aí eu volto aqui o João da Silva. Veja que eu também usei aqui dessa vez acentos e letras maiúsculas e minúsculas. Se eu rodar aqui, ó, eu só fecho isso aqui, gente, porque aqui seria a tela do jogo, mas não tem nada, porque eu não coloquei nada. Aí apareceu aqui João da Silva, com letras maiúsculas e minúsculas e com acento. Beleza? Posso? Outra coisa, eu vou reimprimir aqui a lista. Quando eu começo a escrever, ó, ele vai me mostrando aqui algumas opções. Eu posso selecionar, ó, com as setinhas do mouse e dar Enter, ele coloca. Aqui eu vou tirar esses valores, ó, vou colocar a lista com vida, vou colocar mana e vou colocar nome. O que eu fiz aqui? Eu criei uma lista com os valores destas variáveis. E aí, quando eu dou um play, apareceu aqui 3, 9.5 e João da Silva. Ou seja, eu também posso atribuir os valores das próprias variáveis dentro dessa lista. Bacaninha, fácil, tranquilo. Existem vários outros tipos de variáveis, né? Milhares de outros tipos, e a gente pode estar trabalhando. Um outro tipo legal, por exemplo, de posição, eu posso atribuir nós como valores de variáveis, dicionários que são como listas, mas que podem ter valores dentro, né? Além de ter uma chave com um valor. Mas isso já começa a ficar um pouco mais avançado dentro do código, e aí isso vai virando informação demais para quem está começando. Aí nisso, isso aqui já dá uma boa base do que é uma variável, né? Dá para vocês entenderem exatamente como que essa estrutura de variáveis funciona. Eu peço que deixem aí nos comentários, né, o que vocês acharam desse primeiro vídeo, se a gente segue por essa linha, se a gente muda, se eu cometi algum erro, vocês me avisam. E a gente vai estar, a partir do próximo vídeo, trabalhando a questão das funções. Aqui eu já criou uma função inicial, a gente vai estar entendendo como que as funções funcionam dentro da GDScript. Beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.